Então, dando sequência à nossa jornada aqui de oração, em que a gente está estudando as orações do Novo Testamento, né, dentro do que a gente está chamando aqui de aprendendo com as orações da Bíblia. Hoje a gente vai estudar uma oração também feita pelo próprio Jesus. Ontem a Fê trouxe uma mensagem aqui de uma oração de Jesus orando por Lázaro, e a Fê comentou, né, que Jesus, 100% homem e 100% Deus, enquanto homem, estando aqui, também tinha a necessidade de orar, e ele fazia disso um hábito constante. Durante os 4 evangelhos ali, a gente sempre vê Jesus se retirando para orar e ensinando seus discípulos a orar também. E na oração de hoje é uma oração bastante importante. Está lá em João, no capítulo 17, que é Jesus te colocando e me colocando na oração dele. É interessante a gente perceber que nós fomos alvos da oração de Jesus. Então, isso significa que a nossa oração pode ir além do tempo. A nossa oração, ela pode, algumas vezes a gente nem vai ver o resultado dela, mas lá na frente isso pode acontecer. Se Deus nos der uma vida muito longa, talvez nós vejamos. Mas algumas coisas vão acontecer lá no futuro, com as gerações que virão. E isso é um exemplo da oração de Jesus de hoje, que está lá em João 17. Eu vou ler a partir do 14. Esse é um texto que é interessante ler, porque Jesus ora por ele, Jesus ora pelos seus discípulos próximos, e Jesus ora por nós, que somos aqueles que virão. E você vai perceber isso na oração. Então, eu vou ler a partir do 14. Jesus falando sobre seus discípulos. Eu lhes dei tua palavra, e o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. E eu me entrego como sacrifício santo por eles, para que sejam consagrados na verdade. Não peço apenas por esses discípulos, mas também por todos os que crerão em mim por meio da mensagem deles. A minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu estás em mim, Pai, eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem a unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, quero que os que me deste sejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Essa é uma oração que Jesus faz, uma oração muito bonita, e como eu falei, nos envolvendo e envolvendo seus discípulos próprios. E a gente tem, como sempre, se nós estamos aprendendo com as orações da Bíblia, a gente tem algumas coisas que a gente pode aprender dessa oração que Jesus fez. No versículo 14, diz assim, eu lhes dei tua palavra e o mundo os odeia, porque eles não são deste mundo, como eu também não sou. Aquele que pretende viver como Cristo viveu, aquele que se diz cristão, e cristão é conhecido como o pequeno Cristo, é aquele que tem uma fração de Cristo dentro dele, não vai ser aquele que vai agradar o mundo. Não pense que o mundo vai olhar para você e falar, puxa, como essa pessoa é bacana. Por quê? Porque a sua conduta de vida vai expor a fragilidade que há no mundo.
a sua conduta de vida vai denunciar o que o mundo acha que é correto. A sua conduta de vida vai expor o que há de errado na conduta de outro, mesmo que você não queira. Muitas vezes você pode ser taxado de que, lá vem aquela pessoa que acha que só ela faz tudo certo. Não é que você acha, mas é que o fato de você fazer aquilo que está alinhado com aquilo que Cristo pretende que os seus discípulos façam, vai expor aquilo que as outras pessoas fazem de errado. Então, a oposição é uma das marcas daquele que se diz cristão. Então, não espere que o mundo bata palma para você o tempo inteiro, porque o mundo odeia e o mundo odiou a Cristo. Com Cristo foi assim. Chegou um momento que, assim, não, esse ensino é muito pesado para nós, é melhor crucificar. Crucifica esse homem, porque tudo isso que ele está falando é muito diferente. O mundo odiou a Cristo. O mundo odiou os apóstolos e discípulos próximos de Cristo. E essa palavra chega até nós, e isso não é diferente. Então, no mundo, nós teremos oposição. Duro, né? No mundo que todo mundo prega, você tem que me amar, mas no mundo nós teremos oposição. Mas, mesmo com a oposição, o versículo 15 traz um alento para a gente. O versículo 15 diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. A nossa oração tem sido isso. Livra-nos do mal. E na oração que Cristo fez, Cristo está pedindo a Deus para que nós continuemos aqui. Ser cristão não é viver alienado do mundo. Nós estamos aqui, sujeitos a todos os males que o mundo tem, mas na oração de Cristo nós encontramos proteção. A gente nem precisaria orar, livra-nos do mal, na nossa oração, porque Cristo já orou falando com o próprio Pai: eu peço que os livre do maligno. Então, isso é um sinal de proteção do próprio Deus. A oração de Jesus é para que a gente, mesmo estando no mundo, esteja livres do mal. Então, Cristo orou pelos seus discípulos. Essa oração é feita para os seus discípulos ali, para que os livre do mal, e eles precisavam ser livres do mal ali, porque o mal estava batendo a porta deles. Cristo sabia que eles sofreriam perseguições, que eles seriam usados como mártires, né? E Cristo estava orando por eles, para que o mal não os atingisse. Mas a oração de Cristo continua, né? Então, nós teremos oposição do mundo, mas nós teremos a proteção de Cristo. Mas Cristo também faz uma outra continuidade dessa oração, que é uma necessidade de santificação, que está no versículo 17. Consagra-os na verdade, que é a tua palavra. Consagra-os na verdade separa-os, né? Que eles possam ter um viver santo, que eles possam viver em santidade diante de ti. Como isso? Na tua palavra. Toda vez que a gente abre a Bíblia e lê, nós estamos buscando argumentos e buscando sustentação, buscando força para que a nossa vida seja um viver santo. E a gente sabe que por nós mesmos, nós não conseguiremos nossa força de vontade. Hoje eu estou aqui firme, não vou pecar. A Bíblia diz, né, que todos nós pecamos. E todo dia nós pecamos de algum jeito. Mas o problema não é pecar. O problema é não buscar a santidade, que está em meditar na palavra de Deus, em ler a Bíblia e tentar alinhar a sua ação àquilo que Cristo pretende que nós façamos. Então, Cristo ora para que nós sejamos consagrados, santificados na palavra e que a gente busque conhecer a palavra a cada dia. No versículo 20, aí
a gente entra na história. Porque até então, Cristo estava orando pelos seus discípulos próximos ali. E no versículo 20, essa história chega até nós. Não te peço apenas por estes discípulos que estão aqui do meu lado, que estavam ali, mas também por todos que crerão em mim por meio da mensagem deles. Os discípulos de Cristo, os apóstolos de Cristo, pregaram essa palavra. E essa palavra foi se espalhando pelo mundo. E lá em Atos, Cristo falou para eles, né? Vocês vão pregar aqui, vão pregar em Samaria e vão pregar até os confins da terra. Nós somos o povo dos confins da terra, que fomos alcançados pela palavra de Cristo e que nós fomos envolvidos nessa oração, de que Cristo estava orando também por nós naquele momento, não estava pedindo somente por eles. Então, a santificação, a proteção e a certeza da oposição do mundo é uma verdade para aquele tempo, mas também é uma verdade para o nosso tempo. E a gente sabe disso, né? A gente continua precisando de proteção todo dia, a gente continua buscando santificação todo dia, e nós precisamos da ajuda de Deus todos os dias para que isso aqui seja uma verdade. No versículo 21, é uma palavra sobre a união. Minha oração é para que todos, do 21 ao 23, minha oração é para que todos sejam um, como nós somos um, Cristo e Deus sendo um. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Todos sejamos um como Cristo é com o Pai. A vida cristã é uma vida em comunhão, e essa união só é conseguida através de Jesus. Então, não adianta a gente falar, nós vamos aqui viver numa sociedade tranquila, pacífica, ordeira. Os valores que estão no mundo não conseguem garantir a união. Quantas nações tentam se unir, se unem agora e daqui a pouco estão em guerra? A guerra que a gente viu e a gente está vendo no Afeganistão é exatamente isso. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás, os Estados Unidos entraram no Afeganistão como amigos para proteger. Saíram de lá, deixaram inimigos, foram atacados por esses inimigos dentro do seu próprio país. O 11 de setembro foi isso. Voltaram para lá para proteger mais uma vez e agora estão em guerra mais uma vez. Não adianta. Se Cristo não for o cimento que une o povo, não se tem união. Então, nessa oração, Cristo está pedindo para que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai. É demais essa união, né? Essa união é como dois se formam em um, na verdade, três se formam em um, né? Sendo um só. Essa união só é comparada ao casamento, né? De que, assim, duas pessoas, é chamado cordão de três dobras, né? Duas pessoas que se juntam pela união de Cristo, formando uma só. Então, essa é a união que Cristo quer para a sua igreja. É a união que Cristo quer para os seus discípulos. A união que só é conseguida através do apoio, da orientação, da direção, da busca na palavra do próprio Deus. Mas é também uma garantia da presença de Cristo aonde nós estivermos. O versículo 24 diz assim: Pai, quero que os que me deste sejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Quero que estejam comigo onde estou. Aqui tem um segredo. Cristo está em todos os lugares em que nós estamos. É interessante isso, né? A palavra aqui diz: eu quero que estejam comigo onde estou. Há lugares que Cristo não vai estar. Mas
aonde ele estiver, ali nós estaremos. Isso não significa que Deus perdeu a sua onipotência, a sua onipresença, mas a santidade dele não permite que ele esteja em determinados lugares, mas aonde ele estiver, ali nós estaremos. Então, a gente precisa pedir no nosso dia a dia que, assim, Deus, só me deixe ir aonde o Senhor está. Me livra daqueles lugares, daquelas situações em que o Senhor não está. Me livra de situações em que o Senhor não é como eu falei, o cimento disso tudo. Se Jesus não pode entrar, eu também não posso. Eu também não posso. Então, eu quero que os que o Senhor me deu estejam comigo onde estou. E um dia nós estaremos com ele onde ele está, porque ele foi para a glória. Então, essa oração é para os seus discípulos de ontem, seus discípulos de hoje, daqueles que virão, e para a nossa vida no futuro, na eternidade. Porque onde ele está, ele já foi, ele já ascendeu aos céus. E ele ora para que nós também sejamos dignos de estar nos céus com ele. Por quê? Porque aí nós vamos ver toda a glória dele e a glória de Deus. Então, essa é uma oração que, assim, é uma das orações mais impactantes que Jesus faz, porque nos atinge diretamente, nos prepara um futuro, nos livra do mal agora, né? Nos faz um chamado para a santificação diária e nos pede um caminho de união. Então, essa é uma das orações que Cristo fez por nós, que nos alcançou e que traz algumas lições para a gente no nosso dia a dia. Era essa a mensagem que Deus nos deu para hoje. Amém.